Bom, na aula passada trabalhamos a transformação de tensão no estado plano, por meio do círculo de Mohr. Na aula de hoje vamos ter duas etapas. A primeira, continuaremos analisando o círculo de Mohr no estado plano de tensões e vamos aprender a identificar as tensões principais e a tensão cisalhante máxima no plano. Na segunda etapa da aula, vamos aprender a construir o círculo de Mohr tridimensional, especificando as tensões principais, assim como a tensão cisalhante máxima absoluta. Então vamos lá. Então, retornando desse ponto, até aqui, como nós aprendemos como construir o círculo de Mohr para o estado plano de tensões, né? Aprendemos isso na aula passada. Agora vamos aprender a identificar as tensões principais. As tensões principais são as tensões normais extremas. A que estiver mais à direita vamos chamar de σ1 e o ângulo de rotação do elemento de área será chamado de θp1. E com uma defasagem de 180 graus temos o θp2. A tensão mais à esquerda é o nosso σ2. O σ1 e o σ2 são as chamadas tensões principais no estado plano de tensão. Na prática, esses pontos são importantes, pois podem representar o valor e a direção da tensão de tração máxima ou de compressão máxima ou mínima. Outro ponto importante são os pontos extremos na vertical. Esses representam a tensão cisalhante máxima no plano. E o ângulo de rotação será de θs1 e com uma defasagem de 180 graus temos o ângulo θs2. Usualmente, durante os problemas, basta identificar o ângulo θp1 e o θs1. Vamos ver agora um exemplo. De acordo com o elemento, separamos as tensões. Com base nas tensões, achamos o centro da circunferência e o ponto Px, um ponto elementar da circunferência. E agora vamos construir o nosso círculo. Então, achamos nossa circunferência, o ponto X é o ponto da face X, a face oposta, 90 graus, a face Y, a face oposta aqui é o dobro, se lá é 90, aqui é 180, então tá aqui nossa face Y, tá? Ele quer saber as tensões principais. As tensões principais são as tensões extremas, as tensões que ocorrem nesse ponto, nós vamos chamar de σ1, e nesse ponto nós vamos chamar de σ2. E as tensões cisalhantes máximas são essas daqui. Então a gente já pode concluir, né? A tensão cisalhante máxima é o próprio raio
da circunferência. Já a tensão σ1 e σ2 depende do centro da circunferência, mais o raio ou menos o raio. E para achar o ângulo entre o nosso ponto analisado, que representa a nossa face aqui, a nossa face X do nosso elemento, e o ângulo e a direção das tensões principais, né, basta achar a defasagem dessa linha com essas linhas aqui. Então vamos ver. Ótimo, vimos como achar as tensões principais e a tensão cisalhante máxima no plano. Quero enfatizar algumas observações importantes que foram vistas durante os exercícios e pode ser que não tenha ficado claro. Primeiro, o raio do círculo de Mohr já é o valor da tensão cisalhante máxima no plano. E determinar se o sinal é positivo ou negativo não tem muito significado para a gente, mas sim a intensidade dessa tensão e a direção que atua, que achamos pelo ângulo θ S1. Segundo, sempre quando tenho a tensão cisalhante máxima atuando, a tensão normal é identificada pelo centro da circunferência. Essa tensão chamaremos de tensão normal média. Tá? Se você for pegar a coordenada desse ponto, então você tem aí como ponto de coordenada, primeiro a tensão normal, que é o centro da circunferência, a tensão normal média, vírgula, a tensão máxima, que é de cisalhamento. Tá? Terceiro, quando temos as tensões principais atuando, o valor da tensão cisalhante é zero. Agora é o contrário, se você for pegar a coordenada do ponto σ1 ou do ponto σ2, você vai ver que você vai ter σ1, 0, isso aí é a coordenada, ou σ2, 0. Ou seja, a tensão cisalhante ela vai estar sempre sendo zero quando as tensões principais estão atuando. E quarto, o ângulo entre a tensão principal, σ1, e a tensão cisalhante máxima no plano é de 90 graus no círculo de Mohr. Ou seja, na realidade, como a gente trabalha sempre com a metade do ângulo, né, o ângulo entre a tensão principal σ1 e a tensão cisalhante máxima, ela é de 45 graus. Quando temos as tensões principais atuando, a tensão cisalhante ela é nula. Tá? E vimos também que no círculo de Mohr, a 90 graus das tensões principais, nós temos as tensões cisalhantes máximas. O que quer dizer que, partindo de uma tensão principal, ao
rotacionar aqui será a metade, né? Então 45 graus, eu consigo identificar a cisalhante máxima. Essas foram algumas observações possíveis de serem obtidas pelo círculo de Mohr. Agora, nós retornamos aqui e nós temos aqui as nossas coordenadas em base cartesiana, né, IJK, o estado geral de tensão, representado por o elemento volumétrico, o estado plano de tensão, e nós sabemos que sempre quando possível eu consigo fazer a transformação de tensão. Basta mudar a base. No nosso caso aqui, nós utilizamos o círculo de Mohr para fazer essa transformação. Então, olha só, o estado de tensão uniaxial, eu tenho apenas uma tensão principal, tá? Atuando aqui. Esse aqui é o nosso estado de tensão uniaxial. Tanto no estado, na representação tridimensional, quanto no estado plano de tensão. Eu tenho também o estado de tensão biaxial, onde eu tenho duas tensões principais, a terceira ela é nula, tá? Tá aqui sendo representado pelo elemento de volume, e no estado plano, tá? Seria isso daqui. Então, sigma 1, sigma 2. Sigma 1, sigma 2 são as tensões principais, e nessa ordem nós temos a intensidade variando da maior para menor. E agora podemos ver também o estado triaxial de tensão, em que cada face, essa aqui seria dentro do ponto, seria a localização, né, em que cada face está sujeito a uma das tensões principais. Então, nós temos possivelmente 3 tensões principais. Lógico, eu posso rotacionar isso daqui e obter as demais tensões. Interessante, mais uma vez repetir, que sempre quando eu trabalho com as tensões principais, a cisalhante ela é nula. Para trabalhar com um elemento de volume, eu posso trabalhar da seguinte forma: analisar planos consecutivos. Por exemplo, o plano ZY, aqui eu tenho o estado plano de tensão, onde o meu elemento de área tem a tensão mínima, sigma 3, e a intermediária, sigma 2. E aí eu posso fazer um círculo de Mohr só para esse cara. Assim como eu posso analisar o plano XZ e construir o círculo de Mohr para esse cara. Ou ainda o plano YX e construir o círculo de Mohr para essa situação. Então, o que eu posso imaginar? Para trabalhar com o estado geral de tensão, o estado tridimensional, eu terei 3 círculos. Então, o círculo de Mohr para o estado tridimensional, também chamado de tricírculo de Mohr, porque tem 3 círculos, é o que nós vamos ver agora. Tá ok? Então, vamos construir os círculos de Mohr para esses estados aqui. Então, vamos lá. Com base nas tensões que aqui atuam, eu consigo achar o seguinte: sigma 1, sigma de maior intensidade, 6 megapascal, sigma 2 e 3 é 0, como a gente pode ver. Então, nós temos o centro da circunferência, CA, sigma 1 mais 2 sobre 2, que vai dar 3 megapascal.
Então tá aí o nosso círculo de Mohr para a primeira situação. Segunda situação, 50 megapascal, 40 megapascal e 0, tá? Só que aqui observe que é menos 40 megapascal. Então vai ficar sigma máximo, sigma 1, 50 mega, sigma 2, 0, intermediário, e sigma 3, menos 40. Com base nessas tensões, os centros de circunferência. Então, vamos lá. Esta situação que nós temos aqui, 200 kPa, 100, 600. Com base nessas tensões, tá aqui, sigma 1, 600, sigma 2, 200, sigma 3, 100. E a gente consegue achar CA, CB e CC. Vamos fazer aqui. Então, daqui para cá, que a gente começa. Primeiro é o sigma 1. Então, primeiro, tá aqui, sigma 1. Um intervalo aqui, nós temos CA, 400. Logo depois, nós vamos ter... Depois de 400, nós vamos ter o sigma 2. CA, sigma 2. Então, isso aqui já forma um plano, né? Se quiser, a gente já pode até... Aqui. Agora, sigma 2... e sigma 3, só que depois de sigma 2 é 200, né? O próximo vai ser CB 350, tá? Então, CB tá aqui, tá? 350, CC, CC, e finalmente o sigma 3, que é o de 100. Sigma 3 de 100, e esse daqui que vai ser o centro dessa circunferência maior aqui. E para esse caso, o cisalhante ele vai passar aqui. Próximo caso, aqui nós temos
menos 7 e menos 9, e 0. Como esses dois são negativos, o 0 é a tensão sigma 1, né? É a tensão mais à direita que nós vamos ter. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Sigma 1, 2, 3, os centros de circunferência. Como podemos notar, cada face dessa representa uma circunferência no círculo de Mohr. Então, essa aqui é a face ZY, face XZ, face XY. A gente pode identificá-las aqui, ó. Aqui a face XY é essa daqui, né? Nós temos a tensão sigma 1, que é 0, e a tensão sigma 2, que é menos 7. Temos a face XZ, que é essa daqui, é a maior. Aqui nós temos a tensão sigma 1, que é 0, e a tensão sigma 3, que é menos 9. E temos a face ZY, que tem as tensões sigma 2 e sigma 3, ou seja, menos 7 e menos 9. Essa última situação, nós temos as três tensões principais negativas e de mesma intensidade, tá? Então, veja só, nós vamos ter isso aqui. Esse estado é um estado denominado de estado hidrostático de tensão. Ó, pessoal, esse problema aqui, nós temos que destacar o seguinte: essa face, ela é livre de cisalhamento. Então, essa tensão já é uma tensão principal, tá? Olha só, essa face daqui é a face YZ, essa é a face XZ, e essa é a face XY. Eu vou separar essa face daqui e vou analisar como se fosse um estado plano de tensão. Algo mais ou menos assim. Muito bem. Feito isso, agora eu identifico as tensões sigma x, y e cisalhante. Preste atenção nos sinais. Acho o centro da circunferência, acho o ponto que representa a face x, né?
e construo o círculo de Mó para essa face. Já fiz aqui, então, o nosso centro de circunferência. Tracei até o ponto que representa a face X. Com isso, eu consigo achar o raio da circunferência, né? Achei o raio, tracei a circunferência e identifico as tensões principais nesse plano. Tá aqui, ó, 5 mais o raio, 5 menos o raio. Agora, com a tensão principal que eu já tinha no elemento de volume e com essas tensões principais aqui, eu consigo determinar em ordem quais são as tensões principais, todas do elemento de volume. Então, a mais à direita, a máxima, a intermediária e a mínima. Agora eu posso construir o círculo de Mó para o elemento de volume. Acho o centro da circunferência de cada uma e tá aqui. Construo, como a gente já viu em exercícios anteriores, como construir o círculo de Mó. E agora, pegando o círculo maior, o centro da circunferência do círculo maior, sigma 1, essa diferença aqui é o nosso raio máximo. Esse raio máximo representa o quê? A tensão máxima absoluta. Tensão de cisalhamento máxima absoluta. 99,47. Então, eu tenho as tensões principais, tenho a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Mais uma aqui. Face XZ não tem cisalhamento, então essa tensão aqui já é uma tensão principal. Vou trabalhar com ela destacada. Destaquei aqui, tá? Vou achar o círculo de Mó para esse plano. Sigma x, y cisalhante. Com base nessas tensões, centro da circunferência e o ponto que representa a face X aqui. Acho o círculo de Mó. O raio, aqui é bem simples, né? Tá bem simples. Tensões principais presente nesse círculo de Mó que representa esse plano. Então, junto com essa tensão principal, eu vou utilizar essas outras duas. Agora basta colocar em ordem essas tensões principais. Tá aqui. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Máximo, intermediário e mínimo. Com essas tensões, construo os centros de circunferência. Com esses dados, posso partir para a construção do círculo de Mó tridimensional. Então, tá aqui. De cá para cá, né, eu vou colocando os valores máximos. Então, sigma 1, CA, sigma 2, CB, CC e sigma 3. Todos aqui já alinhados. Agora, com base nos centros de circunferência, eu traço as circunferências. Então, tenho aí os 3 círculos de Mó. Tá bom? Beleza? Tensão cisalhante máxima é o raio máximo, né? Tensão cisalhante máxima absoluta, porque nós temos 3 tensões cisalhantes máximas. Desse círculo e desse daqui. Eu vou destacar a tensão cisalhante máxima absoluta, que é a maior de todas, tá? Que é dessa circunferência maior aqui. Então, eu vou pegar sigma 1 menos CB, que é o centro da circunferência maior. Esse intervalo aqui, essa distância, esse intervalo de espaço aqui, essa distância, é a nossa tensão máxima absoluta, tensão cisalhante máxima absoluta, 6 megapascal. Então, as tensões principais e a tensão cisalhante máxima absoluta.
Aqui nós temos essa face XY, tendo apenas uma tensão e livre de cisalhamento. Essa tensão, então, é a tensão principal, uma delas. Vamos achar as outras, isolo essa face, a ela aqui. Identifico as tensões de acordo com os sinais, está aqui. Com base nessas tensões, acho o centro da circunferência e o ponto que representa essa face. Vamos chamar de face X por enquanto. Está aqui o ponto. Vou construir o círculo de Mohr para esta situação, círculo de Mohr para o estado plano. Fiz aqui, estamos cansados de fazer. Primeiro acho o centro da circunferência, o ponto qualquer, traço a reta. Essa reta é o raio da circunferência. Como eu tenho esses dados daqui, dos catetos desse triângulo retângulo, consigo achar o raio da circunferência, 85,44. Traço a circunferência. Esses pontos são os pontos extremos, são as tensões principais desse círculo. Então, vai ser menos 10 mais o raio, 75,44, menos 10 menos o raio, menos 95,44. Essas tensões principais são as outras que faltavam para a gente poder completar as tensões principais desse elemento de volume. Uma eu já tinha, agora achei essas duas, vou colocá-las em ordem. Está aqui, sigma 1, 2, 3. Tensão principal máxima, intermediária e mínima. Máxima, intermediária e mínima. Com base nelas, eu acho as três circunferências montando o círculo de Mohr tridimensional, ou também chamado o tricírculo de Mohr. Então está aqui, ó, centro da circunferência, A, CB, CC. Achei o centro das circunferências, sei os pontos de máximo, de extremo, as tensões principais. Construo aqui a nossa circunferência. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. CA, CB, CC. Então, tenho aí as três circunferências. A circunferência maior possui o maior raio, e esse raio representa a tensão cisalhante máxima absoluta. Nós temos tensão cisalhante máxima dessa circunferência em vermelho, dessa em azul, dessa em preto. Qual é a máxima absoluta? A da maior circunferência. Então, tensão cisalhante máxima absoluta é igual ao raio máximo, que vai ser sigma 1 menos CB. Sigma 1 menos CB. É esse comprimento aqui. Então, vai dar 97,102 megapascal. Tensões principais desse elemento de volume e tensão cisalhante máxima absoluta.